Você tem que se antenar para mais coisas, né? Como que tá você, sua família? Daí começa a entrar na parte íntima. Como você tá indo na igreja? Religiosidade. Ah, você não foi na igreja. Então esse foi o problema, você não ter pegado meu curso, você não ficou rico, você não é empreendedor. Dois campos ideológicos disputando a palavra empreendedorismo. Eu venho aqui oferecer uma alternativa. Empreendedorismo é entender um comportamento. Um comportamento em que você, diante de um problema, você não aponta o culpado. Você se sente indignado e transforma isso na solução. Busca recurso, busca parceiros para ir lá e resolver. E, de fato, empreender dá para você empreender em vários aspectos da sua vida. Só que não é a bala de prata também. Existe o mito do empreendedorismo. O empreendedorismo você faz tudo na vida. Ele é um tipo de comportamento, você precisa de outros. Você precisa exercitar até mesmo o ócio. O ócio criativo que tantos falam. O momento em que você reflete. O momento que você contempla algo. O momento que você escuta. E isso não tem a ver com o empreendedorismo, a gente aumenta as possibilidades na vida. A gente tem que apresentar, quando você traz essa pergunta para o comportamento que deve se olhar, engenheiros e tudo mais, que o letramento do empreendedorismo pode ser uma chave de comportamento para ele aumentar a sua produtividade. E quanto a esses dois campos ideológicos, para mim é simples. Um está demonizando e o outro está criando um herói, um mito disso. E perceba que o discurso político às vezes fica só nessa. Porque ganha mais like, ganha mais engajamento. Então, é esse comportamento como chave de transformação. Ele não tem que ser nem demonizado e nem colocado como um mito. É minha opinião, minha opção para quem quer apresentar. Exemplo aqui, Alexandre. Você tem um jovem que desenvolve uma tecnologia. Se ele não tiver o letramento de empreendedorismo, ele vai apresentar como aquilo? Vai engavetar. Vai engavetar. Como que vai chegar no empresário e falar, olha, eu tenho capacidade de fazer isso? Apresentar uma ideia. Isso é letramento, um pitch. Um pitch é o letramento do empreendedorismo. Uma expressão disso. Então, a gente tem que tirar essa carga ideológica da palavra e entender onde aquilo funciona. Só para concluir esse ponto, de fato, gente, não existe isso de sou chefe de mim mesmo, tem que ser produtivo o tempo todo, tá? E a gente vive um momento desse, sabe, Alexandre? Em que as pessoas falaram, eu sou empreendedor de si próprio. E fica 14 horas trabalhando, 16 horas trabalhando. Isso é naturalizado em muitos ambientes, isso não é saudável. Não é saudável. Não é saudável. E a gente caiu numa armadilha, Marina. E de novo estou citando o Byung-Chul Han, no outro livro, Sociedade do Cansaço. Quando a gente deixou de ter a gestão do tempo feita por um patrão e passou a fazer por si próprio, ficou muito pior. No sentido da gente se pressionar bem mais. Bem mais. Você vai descansar, você fala assim, nossa, eu poderia estar produzindo um conteúdo. Eu poderia estar digitando o meu trabalho de amanhã. Exato. Eu poderia. De fato, você poderia 1000 coisas. Mas agora era hora só de você descansar. Só de você se preocupar com a sua família. E antes, né, você batia o ponto, esquecia. Então a gente não pode cair nessa armadilha do empreendedorismo em si mesmo. Né? Ao mesmo tempo, é bom ter o letramento empreendedor. É uma tensão, realmente, que existe na palavra. E aí, agregando a esse comportamento, eu acho que talvez fique até no meio termo ali entre você pisar no freio e acelerar bastante, a proatividade. Eu acho que com essa evolução tecnológica, esperar alguma coisa vai te deixar para trás. Né? Vai fazer com que você saia, inclusive, desses dois comportamentos citados pelo Igor. Eu acho que a proatividade, procurar saber como que faz. E não é usar as 14, 20 horas do dia, não. É Sim. Proatividade no sentido de procurar saber o que pode ser feito para melhorar a própria vida, buscando esse meio de trabalho e descanso, que é essencial. E aí, qual que é o grande problema?
Toda hora chega uma mensagem no celular. Toda hora chega alguma coisa para você olhar. Toda hora, né, a rede social, você pega a rede social para ver uma coisa no Instagram, você queria ver uma mensagem, você já viu 20. E a hora que você viu, passou 1 hora, 2, e ali não foi nada produtivo, que a maioria das coisas não é produtiva, dependendo do que você segue. Sim. Eu procuro seguir coisas que estão relacionadas ao meu trabalho. Então, dificilmente eu fico vendo algum marketing, alguma coisa, porque não é do meu interesse, né? Eu tenho algumas restrições a seguir essas redes sociais, e para mim não é produtivo, então eu não perco tempo. Mas eu acho que uma outra palavra importante seria a proatividade. Tentar encaixar conhecimento, a busca do conhecimento, sair um pouco dessa zona de conforto, buscando esse conhecimento, agregando o que a gente tem hoje, que é uma tecnologia muito pujante. A todo minuto alguma coisa nova sai. Sim, para melhorar, né? Ou, de certa maneira, pode atrapalhar alguma coisa. Mas, na grande maioria das vezes, é pensando em melhorias, né? Até porque é possível empreender dentro de uma empresa, né? Se você tiver essa habilidade de lidar com descanso, porque gera mais aprendizado ainda. Com certeza. É difícil realmente ficar sem usar a tecnologia e ficar 1 hora, 2 horas aí no podcast ou qualquer outro conteúdo sem fazer nada. A gente esqueceu aqui de estar trocando ideia legal, né? Abordando, igual eu falei, não é a nossa área de engenharia. E o quanto, tendo predisposição... embora, claro, a gente está apresentando o podcast que nos contrataram, mas a predisposição traz o aprendizado, né? É empreendedorismo, né? E aí você está entregue a isto. Mas não enganar realmente que tem que ter os limites, né? É isso. Eu vejo assim que dentro desse gancho é que as pessoas ficaram adultas ou são cobradas adultas assim muito cedo. E ontem mesmo eu estava com uma equipe de trabalho lá na colônia, onde a gente estava conversando sobre isso. Os mais velhos, digamos assim, deixaram de ser criança, de ter essa mentalidade, fluir, né? Então, assim, eu acho que hoje essa cobrança de ser adulto, de ter que fazer, de ter que pagar conta, de ter que fazer isso, acaba deixando o cérebro sobrecarregado, onde você não consegue tirar novas ideias. Com certeza. E aí vem, né, encontra aqui com a nossa próxima pergunta, que são... Diante dessas novas mudanças, né? O estudo contínuo, ele se tornou indispensável. Mas como que podemos fazer essa adaptação com tantas mudanças que estão acontecendo, principalmente tecnológicas, redes sociais e tudo? Eu acho que um dos caminhos, e aí quando eu sou convidado para algumas palestras, e aí eu vou voltar para a inteligência artificial, que eu acho que exemplifica bem. Geralmente, quando eu falo da inteligência artificial, sempre alguém levanta e fala assim, mas qual que eu uso? Eu uso o Gemini, eu uso o Claude, eu uso o ChatGPT, qual que eu uso? Eu falo assim, carro, qual que você anda, qual que você gosta? Porque você tem carro de qualquer jeito, você tem o mais caro, o mais barato, mas todos te levam para o mesmo lugar. Se a gente for pensar, qualquer carro te leva para o mesmo lugar. Então, qual que você quer usar? Pega esse e estuda esse. Não fica... pingando de uma inteligência para de uma ferramenta para outra, porque você não vai render, você não vai aprender e você não vai produzir, porque todos os dias lança alguma aplicação, alguma ferramenta nova de inteligência artificial. Então, se você for pensar em estudar todas, você não vai estudar nenhuma. Então, é preferível você pegar uma, talvez 2, até para contrapor uma a outra, ver qual te traz aquele resultado que é mais apresentável para você, porque às vezes uma ferramenta para mim pode ser, para você pode não ser a ideal. E trabalhar as duas e estudar as duas. Eu acho que aí a gente entra de novo na pergunta anterior. É estabelecer os limites. Isso. Quais são os limites? Então, o que eu quero? Eu quero aprender sobre IA generativa? Vai ler livro. Não vai trabalhar com ferramenta. Vai ler o que é uma IA generativa, vai ler o que é uma engenharia de prompt, vai ler o que é uma engenharia de contexto de prompt. Agora eu quero aplicar esse conhecimento. Opa, eu tenho aí, sei lá, 150 ferramentas de IA generativa. Qual eu vou usar? Vamos pegar o ChatGPT que está mais bem treinado? Fica nele. Mas e o Perplexity? Também, pode ir, mas aí você vai ter que aprender uma nova ferramenta. Você vai ter que aprender uma nova engenharia de prompt, você vai ter que aprender uma nova abordagem de conversa, você tem que aprender novas coisas. Perfeito. E o ChatGPT? Aí você já tem 2 estudos. E se você for pingando de uma ferramenta para outra, você acaba não estudando nenhum, não aprendendo nenhum e não aplicando nenhum. Então, eu acho que uma solução para isso seria, estabelece o limite, até para que você tenha condições de dosar o quanto você está caminhando, que você tenha condições de colocar uma segunda ou uma terceira ferramenta para comparação, para você poder tirar uma conclusão daquilo que você se perguntou no início. Então, eu acho que um dos pontos é o limite. Eu acho que esse limite é o ideal. E o que o Alexandre está falando, eu posso ousar dizer também em outras palavras, é estabelecer e exercitar uma habilidade reflexiva
diante de um mundo de habilidade, que a habilidade aditiva foi substituída. O que eu quero dizer com isso? Você acumular conhecimento, no sentido de que você vai só somando conhecimento, memorizando, não é o tipo ideal de conhecimento. O tipo ideal de conhecimento é você refletir sobre o conhecimento que você acabou, a informação que acabou de chegar até você. Para você fazer melhores perguntas, para você saber a hora de usar a melhor ferramenta. Até porque, se eu soltar agora na inteligência artificial, quais as 10 ferramentas que usam isso? As 10 que usam aquilo? Essa informação está aí, né? Agora, refletir sobre essa informação é uma outra habilidade. Exato. E eu acredito que existem várias pessoas que acabam tendo uma certa obesidade de informação, até um termo que costumam usar. Vem 1000 cursos, não aplicam nenhum. Não aplica nenhum. E isso é um problema. Você tem que ter uma educação continuada, igual eu sempre tive na minha vida. Formei em Direito, depois MBA, agora estou fazendo mestrado enquanto trabalho. Poderia estar sossegado. Não pode parar. Não pode parar de estudar, né? Essa é uma missão que eu tenho e que eu acho que é a missão por trás da educação continuada. O Igor vem de encontro com o Futuro em Ação, que é os finalmente aqui, a gente chegando no bate-papo. E dá para mesclar as duas perguntas numa só, que é quais as tendências que vocês acreditam que vão dominar a engenharia para os próximos 20 anos, e se vocês pudessem apostar em uma tecnologia aí, ou um conceito que vai revolucionar o setor, qual seria? Eu acho que as tecnologias são essas emergências que nós já comentamos aqui ao longo da conversa, né? Acho que a indústria 5.0 vai vir forte, unida aí com a inteligência artificial e com todas as ferramentas da 4.0, a internet das coisas e tantas outras robóticas e tudo mais. Hoje a gente já tem a robótica aplicada numa série de áreas. Medicina é uma das que mais utiliza, inclusive. A odontologia já faz prótese dentária dentro do consultório. Antigamente você ia lá, moldava, ia para o laboratório, fazia e demorava lá 2, 3, 4 meses, caríssimo. Hoje a pessoa tira ali num scanner 3D, já leva para a impressora 3D dentro do próprio consultório, já testa, já limpa, já sai dali, sai pronto. Então, órgãos humanos hoje já tem sido feito de maneira, vou falar sintético, mas não é esse o termo técnico, né? Mas uma maneira que você também já faz usando essas tecnologias. Então, eu acho que essas questões são as tendências futurísticas aí ligadas e alinhadas à inteligência artificial, né? Eu acredito que as habilidades, já que falou das tecnologias, eu vou falar dos conceitos. Você disse conceito ou tecnologia, né, do futuro. Eu acredito que a imaginação, o papel de imaginar, esse papel ele ainda não vai ser feito por inteligência artificial. A gente tem que imaginar. Para imaginar, a gente tem que pensar no futuro diferente, pensar no futuro com esperança, com amor. Por esse futuro, igual o Alexandre demonstrou o amor pelos alunos, eu tenho esse amor pela cidade, porque isso faz a gente imaginar um futuro melhor e se empenhar para isso. O ato da esperança é basicamente você colorir primeiro um horizonte. Imagina você pintando um horizonte. Você vai colocar o verde ali da montanha, o céu azul, o sol provavelmente amarelo, meio laranja. Você desenhou o horizonte, certo? E aí você colore as ações suas para você chegar até lá. Você vai colorir com o verde, você vai colorir com o azul e vai colorir com o amarelo. Então, essa habilidade de imaginar, de sonhar e colorir as ações do presente com esse sonho seu é uma habilidade também, que é o que vai fazer as pessoas saberem projetar a vida delas. Tenho certeza que um dia o Alexandre fechou os olhos e falou assim, quer saber? Vou me imaginar naquela cadeira como diretor do Instituto Federal. Ele coloriu aquele momento. Ele coloriu aquele horizonte dele. E depois, logo em seguida, o que ele fez? Vou colorir o meu agora. Se eu quero ser um diretor do Instituto Federal, Campus Pouso Alegre, eu vou ter que escutar os meus colegas. Eu vou ter que estar atento às mudanças na educação. Eu vou precisar convencer as pessoas que eu consigo fazer a diferença. Ele primeiro coloriu o horizonte, depois ele coloriu as ações dele no agora. Hoje ele é o diretor do Campus Pouso Alegre. É uma baita habilidade. Tá executando, né? Igor e Alexandre, aqui a gente está chegando nos finalmente aqui, né, deste bate-papo hoje muito bom. Eu gostaria de pedir para vocês dois, né,
deixar uma mensagem para os futuros engenheiros, futuros profissionais, ou as pessoas que vão estar assistindo a gente depois, né? Como que vocês deixassem uma mensagem para eles desse futuro? O futuro, eu vejo ele de maneira promissora. Eu acho que há muitas oportunidades. A maioria, as pessoas preferem não ver, né, essas oportunidades presentes ali na frente e manter a vida como está. Eu acho que a oportunidade, a gente consegue trabalhar muito bem isso lá no Instituto Federal. A gente trabalha sempre com a esperança, a oportunidade, mostrando para o aluno que, de fato, ele é capaz. Então, a mensagem que eu tenho para todo mundo que nos assiste é: acredite naquela oportunidade, né? Avance em cima dela, deposite energia naquela oportunidade, porque às vezes é única, às vezes você não vai ter outra. Eu nunca imaginei que eu fosse para a Europa, eu nunca imaginei que eu fosse estudar na TU Delft, que está entre a primeira universidade tecnológica da Holanda, está entre as 5 mais importantes da Europa e está entre as 40 mais importantes do mundo. Eu nunca imaginei que eu fosse fazer algo assim. Se a gente for falar do departamento que eu fiquei, então ela sobe lá para a 10ª posição, que é da matemática. Nunca imaginei que eu faria isso. E eu fiz com recurso do governo federal. Eu fui com o Ciência Sem Fronteira? Ciência Sem Fronteira, que não tem mais, que é uma pena, né? É verdade. Não tem mais. Então, assim, é uma oportunidade que, se eu estivesse na condição hoje, eu não conseguiria ir. Então, eu aproveitei. Minha esposa ficou aqui, meu filho tinha 3 aninhos de idade, foram 7 meses muito difíceis para todos, né? Então, para você poder crescer, vencer e trazer outras, agregar conhecimento, você precisa investir, e às vezes o investimento é doloroso. Então, a oportunidade te traz um benefício que a gente precisa aprender. Então, acho que a mensagem que a gente tem que deixar é: acredite na educação, acredite nas oportunidades, aposte nela. Tem gente querendo ajudar, a instituição é uma, o Igor está aqui como vice-prefeito, está demonstrando isso de maneira assim, muito gritante, pungente. Então, as pessoas estão dispostas a ajudar. Essa é a mensagem que eu tenho para deixar para todos os ouvintes, para todos que nos assistem, né? Acredite nas oportunidades e abrace ela com todas as forças possíveis. Perfeito. O que o Alexandre disse é exatamente o que você colocou aí. Converter o futuro em ação. O futuro lá na frente converte em ação agora e enfrente esses desafios. E eu iria nessa linha também. Um chamado que eu procuro fazer nos ambientes que eu atuo, faço palestra e tudo mais, é para juventude ou quem esteja muito preso em rede social voltar para o CEP delas. Hoje você entra na rede social, você tem vários elementos de consumo que você deseja, que estão, às vezes, inatingíveis. Isso dá uma carga de depressão, frustração com a própria vida. A gente tem uma juventude sofrendo com isso. E esse é um problema que todo mundo que está ficando imerso na rede social passa a sofrer colateralmente. Qual que é o remédio para isso? Volta para o CEP seu. Começa no teu território, na sua família, na sua relação com sua comunidade. Ali está a oportunidade. Às vezes está na empresa do amigo que você conhece, às vezes está na prefeitura, às vezes está no teu colega que agora virou diretor do Instituto Federal, você vai dar um toque nele. A oportunidade ela está mais próxima do que você imagina. Então, use da tecnologia com sabedoria, entre nela e descubra o que o chinês está pensando, o francês, o americano, para que você incorpore essa habilidade. Mas na hora de agir, haja no teu CEP, né? É um chamado, eu acho que pode fazer a diferença. E para a gente ir encerrando, com certeza quem vai estar nos assistindo vai ter aí muitas perguntas, né? Como que eles vão fazer para poder entrar em contato com vocês? Vocês podem deixar para a gente aí, que vai estar escrito depois para o pessoal entrar em contato, em relação também às aulas lá, né? Os cursos, ao Pouso Hub também, isso, né? Então, com certeza. Minha rede é aberta. Um grande problema que eu tenho que lidar junto com a Decinha, que está aqui hoje. Eu gosto de agradecer ela, que sempre me acompanha. Ela me ajuda a responder as demandas na rede social. Vou deixar aqui o Instagram, o @IgorTavaresMG, e também o WhatsApp 35 988 28 2205. É um mutirão de perguntas por dia. Vai vocês nem imaginam. Vocês nem imaginam o que cai nesse WhatsApp. Veja o buraco da rua. E assim, eu tô aberto a tudo. Eu adoro que as pessoas andem na rua, olhem pro lado
e pensem, nossa, eu posso melhorar a cidade, às vezes acionando o vice-prefeito. E eu gosto disso. Seria bom se todos viessem educados, mas ônus da democracia. Às vezes você lida com pessoas que não sabem ter relação pública, mas o meu objetivo nunca é pegar qualquer tipo de rancor da mensagem que eu recebo, seja ela agressiva, seja ela bem educada, bem polida. Era um problema real da comunidade, então vamos resolver. Né? E eu estou aberto a isso. E pode acessar essas redes que você vai ser bem atendido por mim, pela Andressa. O time está preparado para atender a demanda. E para quem quiser conhecer um pouco mais do Instituto Federal, a gente tem o portal.poa.ifsudminas.edu.br. Ali nós temos várias informações sobre os cursos do Instituto Federal, não só do campus Pouso Alegre, mas do IFSU de Minas como um todo. Minha rede da direção também é aberta, é @alexandrefianf. Também fiquem convidados para acessá-las, né? E caso queira falar diretamente por e-mail, alexandre.silva@ifsudminas.edu.br. Esse vale ouro, esse último aí, viu, gente? Como a Marina falou, chegando aí aos finalmente, a EPA trouxe essa oportunidade, você falou do CEP, né? E ela, seja no meio dos engenheiros ou daqueles que vislumbram aí a área de engenharia, proporcionando um rico debate com pessoas de várias áreas. Tivemos aqui de telecomunicação, pessoas trabalhando com hospitalares, com abelhas, com teletransporte. Então é muito bacana, é setor público. Nos últimos 40 anos. É muito poderoso demais ter a dimensão de que tudo envolve engenharia. Né? Foi muito poderoso com relação a isso, e hoje encerrando com vocês dois, trazendo aí dimensão também de futuro, com relação do que vem pela frente, do que já está acontecendo, e que envolve também os jovens que vislumbram a região aí, vendo o Pouso Alegre despontar. E pensando nos jovens, nós estamos com o vestibular aberto, se me permite, até dia 14 Por favor. agora. Vestibular do IFSU de Minas está aberto, as inscrições até dia 14 de novembro, então estão todos convidados a... Hoje é 11? Hoje é 11. Falta 2 dias. Tá no limitezinho aí, com o dá vestibular tempo. no dia 7 de 12. Sempre dia dá 7 de tempo. dezembro. Fizemos o convite, reiteramos aqui, aqueles que nos acompanham e acompanharam até o momento, acompanhem nosso podcast para mais episódios sobre engenharia e temas relacionados. Não esquecendo de seguir, curtir, o velho compartilhar, né, o conteúdo. Agradecemos a vocês, nossos convidados, pela partilha, pela experiência, foi enriquecedora. Gratidão. Muito obrigado, Marina, Adílio, Daniel, Alexandre, foi um prazer. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Obrigado, Marina. Encerramos aqui a segunda temporada. temporada. E espere aí por mais novidades. O último episódio sempre é o melhor, né? Sempre é. Menos no Game of Thrones, hein? Spoiler. Isso é real. Gratidão mais uma vez. Até mais. Até breve. Até breve.